começar explicando um pouquinho sobre o tema, depois eu vou responder as perguntas de todo mundo que deixou na caixinha de perguntas, tá bom? Bom, vamos lá. O que eu queria trazer para vocês, que é o mais importante? Esse tema, ele trata sobre como ser mais produtivo realmente em home office. Mas antes de tudo, a gente precisa trazer uma coisa muito clara. O que é o fazer e o que é produzir, né? Quando a gente fala que a gente vai fazer alguma coisa, não necessariamente a gente está produzindo para algum objetivo realmente. Então, produzir, ser produtivo é muito mais impactante do que fazer algo. Eu posso estar fazendo várias coisas, mas eu não sou produtivo em nada. Vocês entendem que uma pessoa que está sempre ocupada, está com a agenda cheia, não necessariamente é a pessoa que é mais produtiva. E isso é muito interessante trazer para vocês. Outra coisa também que é interessante trazer sobre ser produtivo é que a pessoa que é produtiva, ela traz mais qualidade em menos tempo. E aí eu venho questionar para vocês uma coisa que é muito interessante a gente discutir sobre produtividade, que é o tempo físico e o tempo real. E o tempo social, né, realmente. O tempo físico é aquele tempo cronológico, sabe? Aquele tempo do calendário, aquele tempo do relógio, aquele tempo que a gente metrifica. Aquele tempo que ninguém controla. E o tempo social, não sei se vocês vão se identificar quando eu falar isso. O tempo social, ele diz muito mais de uma qualidade. É um tempo em que você, por exemplo, tá muito cedo, tá tarde demais. Ou então é um tempo que quando você tá fazendo uma coisa que você adora, diz assim, nossa, passou voando. Ou quando você tá numa tarefa chata, você pensa, parece que o tempo não tá passando. Essa sensação do tempo, esse tempo é chamado de tempo social. É o tempo onde diz muito mais da nossa subjetividade do que um tempo realmente cronológico. O tempo físico, então, fica sendo aquele tempo cronológico do calendário, do relógio, das agendas. Aquele tempo realmente que sempre nos ajudou, os seres humanos, até nas nossas colheitas. É o tempo do dia, da noite, é o tempo que é medido pelo sol, digamos assim, né? E o tempo social é aquele que vai muito mais de cada indivíduo, vai muito de acordo com o nosso prazer. E esse tempo é o que prejudica muitas vezes a nossa produtividade. E é esse tempo que é atrapalhado, por exemplo, por grandes fatores externos, principalmente como tecnologia, como questões geracionais, como fatores externos também. Quando a gente está, por exemplo, com um momento econômico muito em baixa, ou a gente está vivendo uma pandemia, é muito comum que a gente tenha dificuldade de administrar melhor o nosso tempo. Então, por isso que no início estavam comentando que o EAD foi difícil no início, mas que depois foi melhorando. Isso é comum, porque a gente estava no período de adaptação. E esse período onde a gente estava tendo também os problemas sociais, o tempo estava passando muito devagar pra gente, estava muito difícil lidar, ninguém tinha uma perspectiva de futuro. E ninguém continua tendo, mas parece que a gente já está um pouco mais adaptado, um pouco mais adequado a essa nova realidade. Então, é por isso que agora a maioria das pessoas consegue ter maior produtividade até em aulas online, até em cursos online. E eu separei aqui muitas perguntas que vocês me mandaram na caixinha de perguntas, mas se vocês tiverem perguntas também durante a live, podem ir mandando pra mim, tá bom? O Abed está falando que o tempo é um dos recursos mais preciosos que temos. É verdade. E assim, o tempo que a gente tá falando que é precioso é o tempo cronológico mesmo, porque o tempo passa para todo mundo, né? Então a gente precisa refletir sobre isso. E o tempo social, a gente precisa valorizar ao máximo a qualidade do nosso tempo. Então vocês entendem que a gente precisa ser mais produtivo, no sentido da gente ter mais qualidade em menos tempo, cronologicamente. Bom, eu tô olhando aqui porque eu tirei print de todas as perguntas que me mandaram na caixinha. Vamos começar a responder. Primeira pergunta é justamente o tema da live: como ser produtivo no home office? Existem algumas estratégias que eu até já separei para vocês aqui em alguns vídeos, que são as seguintes. Quando você está vivendo no home office, é muito importante que você tenha um espaço adequado, que você tenha uma rotina que esteja definida, o seu tempo realmente, cronologicamente, para cada atividade, e que você tente ao máximo definir quanto tempo você vai ficar fazendo cada atividade, para você conseguir ser mais produtivo possível nesse tempo. Aí, a outra pergunta que engaja muito nessa é como conseguir ser focado nisso. Aí a gente entra num ponto de atenção plena e atenção focada realmente, né?
Como ser mais focado? Bom, gente, isso é interessante a gente trazer que para você conseguir ter mais foco, você precisa ter algumas coisinhas que são importantes. Uma, saber administrar as prioridades, saber administrar até os tempos de intervalo que você vai ter, saber dividir muito bem a sua programação e seu cronograma, sejam de estudos ou de trabalho, e realmente se respeitar. Porque, gente, se a gente não sabe como a gente produz mais, qual a hora do dia é mais produtiva pra gente, ou qual o nosso método de estudo e o nosso método de trabalho, a gente não vai conseguir ser produtivo. Então vocês entendem que tudo está por trás do autoconhecimento. Se você sabe qual é a melhor metodologia para você estudar, para você trabalhar, você consegue ser muito mais produtivo, porque você vai atingir por aquela metodologia. Por exemplo, se você está, por exemplo, estudando, e aí você é uma pessoa que fica só vendo vídeos online e não faz resumos, e na verdade essa metodologia de estudo é de resumos, você vai estar realmente sendo improdutivo. Então o que eu digo para vocês é, descubram qual é a metodologia de vocês. E se vocês quiserem, eu faço um post depois falando sobre quais tipos de metodologias e quais metodologias seriam mais adequadas, mas isso é muito pessoal. Então entendam que vocês têm que descobrir a sua própria metodologia e têm que buscar muito mais o autoconhecimento para conseguir administrar melhor o seu tempo. Aqui também está falando sobre planejamento e disciplina nos comentários. Isso é muito, muito essencial. Quando a gente fala que a gente consegue administrar o nosso tempo, a gente tem que ter um ótimo planejamento. E um planejamento não funciona se a gente não tiver disciplina. Mas o que está por trás da disciplina é a motivação. Então, vocês estão entendendo como o ciclo é muito mais complexo por trás? Então, se eu não me motivo, eu não tenho disciplina e eu não consigo me planejar. Então, Rafa, como é que eu posso ser mais motivado? Primeiro, mais uma vez eu vou voltar para aquele ponto do autoconhecimento. É muito importante entender o que te faz bem, o que te motiva, qual tipo de trabalho ou de estudo é mais interessante para você, né? Então, isso sempre vai cair no botãozinho do autoconhecimento, gente. Eu tô vendo aqui os comentários. Quanto tempo deve ter de break? Gente, essa semana eu até botei pra vocês lá no Telegram. Se você não tá ainda no canal Telegram, já sabe, o link tá lá na bio. E eu falei pra vocês sobre uma dica de férias, né? Eu tava falando sobre férias, mas acabou que eu também falei um pouquinho de break. O que é importante? Que a gente entenda quanto tempo a gente precisa ter para se refrescar a mente. Digamos assim, tem breaks que são estratégicos, certo? Ou seja, é o tempo do almoço, é aquela pausa estratégica também depois do almoço que a gente tem. Esses são breaks que são comuns. Mas é muito importante que a gente tenha, por exemplo, a gente não tá mais conseguindo ser tão produtivo. Essa sensação de não ser muito produtivo. O que eu indico para vocês? Darem uns 15 minutinhos de pausa para depois voltarem a se focar na atividade que vocês estavam fazendo. Isso vai ser muito mais benéfico do que vocês ficarem insistindo em manter o planejamento e seguir o cronograma que vocês montaram. Porque, gente, uma das dicas de ouro que eu vou dar para vocês aqui hoje é: cronograma é algo dinâmico, planejamento é algo dinâmico. Você precisa sempre rever as suas estratégias, rever o seu cronograma, rever suas prioridades e rever seu planejamento. Tá, ó, aqui a gente tem uma pergunta aqui dos comentários, que é: como continuar estudando e rendendo mesmo sem motivação? Tá. Realmente, quando a gente tá geralmente no colégio, a gente tá no vestibular, a gente nem sempre gosta de todas as matérias que a gente faz, né? Porque a gente tem uma gama muito grande de matérias para estudar. E nem todas as matérias são matérias que encaixam muito com o que a gente quer, né, fazer. Mas a gente precisa entender uma coisa. Para a gente alcançar o nosso objetivo, que, por exemplo, no vestibular é passar em tal faculdade, passar para tal profissão, você precisa fazer algumas coisas, que são estudar essas matérias. Então entenda que às vezes nem sempre a gente vai fazer só o que a gente gosta. E isso, gente, eu digo até no trabalho mesmo, porque nem sempre a gente vai fazer tudo que a gente gosta. Isso não é verdade. A gente não tem, por exemplo, eu tenho dias que eu tenho que fazer o financeiro, tenho que fazer o fluxo de caixa, que isso não tem nada a ver com a psicologia e são tarefas que eu não gosto de fazer. Mas nem por isso a gente tem que deixar de fazer. O que a gente precisa ter muito claro é qual é o nosso objetivo final e ficar sempre focando a ele. Agora, é muito importante a gente ver a questão da saúde mental. Se você
não tá conseguindo se motivar, você não tá conseguindo render em nada realmente, você não tá conseguindo ter aquela disposição de levantar da cama. E isso é algo muito persistente para todas as matérias, isso é algo generalizado. Aí eu te indico realmente a buscar um pouquinho mais sobre os cuidados da saúde mental, buscar uma orientação profissional e psicológica realmente. Agora, sobre o break que a gente estava falando, como saber o meu tempo ideal de break. Cada caso é um caso. Por exemplo, tem gente que tem um break de 4 horas, aí tem um break, por exemplo, de 10 minutos e já está renovado. Então, é preciso você saber, conhecer o seu corpo e conhecer realmente o seu cronograma, tá bom? Também é muito importante que nesse break a gente tenha atividades de autocuidado, atividades que façam a gente ter mais motivação por nós mesmos, entende? Então, fazer atividade física, nem que seja na hora do almoço, é sempre muito indicado. Ó, aqui tem 2 perguntas que se encaixam muito bem. Eu tô lendo das da caixinha ainda. Que são dicas de ferramenta para ser mais produtiva e aplicativos de organização, que são basicamente as mesmas coisas. Mais uma vez, no Telegram para vocês, eu liberei hoje um aplicativo que eu gosto muito de utilizar para gerenciamento de tempo, que é o Google Agenda. O Google Agenda é uma ferramenta gratuita que você consegue botar a sua agenda completa e definir as suas tarefas, definir quais são as suas prioridades e conseguir visualizar isso muito melhor. Então, lá no Telegram tem um tutorial de como usar realmente esse Google Agenda, mas se vocês quiserem também, é muito intuitivo. Esse é um aplicativo de organização que eu gosto muito de indicar. Outro aplicativo de gerenciamento de tarefas é o Asana e o Trello. Os 2 aplicativos, eles são para gerenciar seus processos, suas tarefas e atividades. Esses eu indico, por exemplo, para quando você tem uma tarefa um pouco mais no sentido de Kanban, sabe? O método Kanban, eu vou explicar para vocês. É mais ou menos quando você tem uma atividade que ela precisa de algo a fazer, você está produzindo algo. E nesse meio termo você também vai ter atividades descritas do que você precisa fazer e o concluído. Esse é o método Kanban, que é um método básico de organização e planejamento. Se vocês quiserem também, eu posso trazer mais dele aqui no Instagram, nos posts. Mas esse método ele é muito valioso. E tanto o Trello como o Asana utilizam desse método para colocar as suas tarefas. Então, quando você for colocar, por exemplo, as atividades que você tem para fazer, você coloca no a fazer, as atividades que você já está planejando, você coloca em fazendo, e as que você concluir, você vai botar no concluído, né? Então, isso é muito interessante para você visualizar um projeto, por exemplo, quando é algo grande, ou mesmo um estudo, por exemplo, se você tem uma matéria que tem várias submatérias dela para serem estudadas. Você coloca essas atividades e você vai conseguindo botar quais você está fazendo, quais você já tem concluídas, e quais você precisa focar mais. E isso dá uma visualização muito melhor. Então, Trello e Asana, ok? Aqui sobre o break, que estavam perguntando também. É ruim ficar no celular no break? Depende. Depende se o celular para ti, por exemplo, é um fator ansiogênico, se o celular para ti ele está estressando muito mais do que relaxando, mas eu indico que vocês tenham... Eu sei que todo mundo hoje em dia está muito conectado. Todo mundo precisa do celular até para trabalhar. Então eu indico que vocês tenham pelo menos 15 minutos no dia de vocês, onde vocês vão se desligar completamente do celular e se desligar dessa tela, se desligar dessa luz e focar mais em vocês. Lembra que eu falei para vocês sobre o quanto o autoconhecimento é importante? O autoconhecimento ele não vai vir da tela do celular. Então aproveita esses 15 minutos de break e já busca isso. 15 minutos de break parece que passa rápido demais. Lembra que eu falei logo no início da live sobre o tempo social? 15 minutos vão ser sempre 15 minutos, né? Mas como é break, passa rápido demais. Mas se fosse 15 minutos fazendo uma atividade que você não gosta, ou estudando uma matéria que você você não quer tanto estudar, passaria muito mais devagar, eu tenho certeza. Deixa eu abrir mais aqui, perguntas de vocês. Como conseguir manter o foco em atividades? Bom, mais uma vez, o que eu falo pra vocês, o que é muito importante é gerenciar as suas prioridades, né?
Quando você consegue gerenciar as suas prioridades e se organizar melhor, você consegue manter um nível de foco muito mais alto nas atividades. Mas também é muito importante que vocês entendam que o ser humano, ele não consegue ficar focado no nível de atenção 100% por muito tempo, tá? Então é por isso que é muito importante a gente ter essas pausas estratégicas, esses breaks que a gente falou nos comentários. O ser humano, ele só tem um limite, um limiar de atenção focada realmente muito pequeno. Porém, a gente tem a atenção que ela não é plena, mas que ela é, digamos assim, um pouquinho menor, mas que vai ajudar a gente a ter mais esse conteúdo e a conseguir captar melhor as informações, tá bom? E como conseguir manter também o foco, outra dica é: tenha um gerenciamento de prioridades e de tempo muito bom, que você vai conseguir manter o foco nas prioridades em menos tempo e conseguir ser mais produtiva, tá bom? Agora tem mais uma pergunta. Essa daqui é a polêmica da procrastinação. Como driblar a procrastinação em home office? A gente sabe que quando a gente está de home office, a gente tem as pessoas da casa estão passando, é cachorro, é gato, é todo mundo passando, tem muito mais barulho. A gente não tem um ambiente adequado realmente, geralmente, para produzir o ambiente que seria, por exemplo, no escritório, né? Então, o que a gente precisa refletir sobre? Tentar fazer com que o home office seja, mais uma vez, um ambiente onde você vai conseguir ser mais produtivo. Então, gente, defina um espacinho para você, mesmo que seja no seu quarto, mesmo que seja em qualquer canto da casa, que você ali, naquele momento, você vai trabalhar. E é muito importante destacar que até a arquitetura do escritório, do gabinete onde a gente vai ficar, influencia na nossa produtividade. Eu posso até chamar aqui depois as arquitetas que são grandes amigas minhas, para falar um pouquinho sobre isso, como a luz que a gente usa influencia a nossa produtividade, como a posição da nossa cadeira, como toda a ergonomia influencia muito na nossa produtividade, tá bom? Deixa eu responder aqui as outras. Tá. E quanto a distrações no home office também, o que eu sempre indico é: o que é combinado não sai caro. Então, se você combinar com a sua família que naquele momento você vai estar, por exemplo, gravando um vídeo, fazendo uma live, você vai pedir para eles um momento de silêncio, eu tenho certeza que eles vão contribuir com vocês. Porque o que é combinado não sai caro. Então, vocês combinam que naquele momento você está em uma reunião importante, naquele momento você está, por exemplo, atendendo um paciente de forma online, você pede para eles um pouco de silêncio. Eu tenho certeza que na conversa e a comunicação sendo usada de forma estratégica, você consegue realmente solucionar esse problema. Vamos lá, agora eu vou para as perguntas de vocês aqui. Tá, outra coisa sobre procrastinação. A procrastinação, ela é um assunto muito maior. Então, eu posso trazer para vocês uma outra live só sobre procrastinação, tá? Porque procrastinação, ela tem um ciclo muito maior, um ciclo de que você vai muito além de só motivação, só produtividade. Mas uma dica que eu posso deixar para vocês sobre procrastinação é: gerenciem o tempo de vocês. Todo mundo, desde Rafaela Frazão até Bill Gates, tem o mesmo 24 horas no dia. Lembra do tempo cronológico? Todo mundo tem o mesmo tempo, gente. Todo mundo tem o mesmo tempo. E o que a gente pode fazer para gerenciar melhor esse tempo? Como eu falei para vocês, aplicativos de organização do tempo. Utilizar o tempo como prioridades, saber quais são as suas prioridades do dia. E existem alguns métodos para administração do tempo, como por exemplo o método Pomodoro. Quem aqui já conhece esse método, já usa, né? Esse método é muito bacana, que você tem um tempo de foco muito, tipo, pode fazer de 15 minutos, você foca muito numa matéria, você tem 5 minutos de pausa. 15 minutos de foco, 5 minutos de pausa. Então isso é muito interessante usar. Esse daqui é muito bacana de usar. Outro ponto também para usar, esse método eu gosto muito também, principalmente quando é uma atividade que é muito mais, que não é prazerosa pra gente, né? A gente vai ficando nesse momento de que a gente precisa de uma forcinha extra, né? E esse fator externo da gente ficar calculando quanto tempo a gente vai ficar em cada atividade, ele com certeza traz muito mais benefícios para essas atividades que são menos prazerosas.
Mais uma vez, gente, o que é importante a gente trazer? É isso. Eu tô lendo aqui o comentário de vocês. É exatamente esse método. Esse método é muito interessante. Eu gosto de usar ele, eu só uso ele, na verdade, para as atividades que não são muito prazerosas. Porque, de resto, eu gosto de gerenciar minhas prioridades, fazer realmente meu foco. E autocobrança, pra mim, é uma coisa que é muito importante. Quando a gente sabe o que a gente quer, quando a gente tem o nosso propósito, quando a gente é alinhado ao nosso objetivo, quando a gente tem uma visão do que a gente quer pro futuro, a gente consegue ser mais produtivo, gente. Por quê? Porque eu vou saber por que eu tô produzindo. Mesmo que a atividade seja chata, eu vou saber que tudo isso tem um motivo final, tem um objetivo final. E vocês concordam? Isso não faz sentido? Quando a gente sabe o que a gente quer, a gente sabe muito bem o que a gente tem que aguentar pra isso também, né? Bom, vamos lá. Bom, pra quem tá chegando agora, vou repetir algumas dicas pra vocês, que foram muito importantes que eu trouxe aqui. Aplicativos de gerenciamento são muito importantes. Trello, Asana, Google Agenda, são todos aplicativos que eu posso trazer pra vocês em mais detalhes, mas digo mais uma vez que quem tá no meu grupo do Telegram já recebeu esse tutorial do aplicativo do Google Agenda, tá bom? Outra estratégias e métodos que a gente falou foi o Pomodoro, foi o método de gerenciamento de produtividade, a matriz de Eisenhower, que é justamente essa de produtividade, de que você consegue gerenciar quais são as suas prioridades, que eu também falei no grupo do Telegram. E o método Pomodoro. Bom, deixa eu ver. Outra coisa que a gente falou foi sobre o break. O quanto é importante que a gente tenha um momento realmente de descanso, um momento que a gente consiga refrescar a nossa cabeça, e nem que seja por 15 minutos, ou mesmo tirar férias, né, gente? A gente precisa sempre tirar férias. Bom, as perguntas aqui, eu acho que eu já respondi todas das caixinhas, porque tem muitas que são repetidas, tá? Outro ponto muito importante que eu queria falar para vocês é que tanto o nosso cronograma, quanto nossa agenda, quanto nosso planejamento, nossa programação precisa ser revista sempre. Rafa, em quanto tempo eu tenho que rever minha agenda? No mínimo uma semana antes. Todo domingo, por exemplo, é o dia que eu separo para rever toda a minha programação da próxima semana e gerencio realmente o que eu vou precisar fazer para aquela semana que vai entrar, tá bom? Bom, gente, está chegando quase ao fim o nosso Hora da Rafa. Eu prometi para vocês que iam ser 30 minutinhos com dicas rápidas que eu ia deixar para vocês. Lembrando que essa live vai ficar salva só no IGTV e só até julho, hein? Então digam para as pessoas que toda quinta-feira, às 8 horas da noite, eu tô aqui com vocês para responder e dar mais dicas. Peraí que tem mais umas perguntinhas chegando. Como faço para saber quantas tarefas posso colocar na minha lista? Bom, a quantidade de tarefas é importante você saber o quanto de tarefas você consegue administrar, né? Então vamos lá. Quantas tarefas, Rafa, eu preciso ter no meu dia a dia? Primeiro, você precisa entender quais daquelas tarefas são prioridades para aquele dia, ou quais daquelas tarefas você pode deixar para um outro dia. E não no sentido de procrastinação, mas no sentido de organização realmente, de que tarefas que não são prioridade, você não vai gastar o seu tempo naquele momento, tá? Isso é uma coisa. Na sua lista de tarefas, de afazeres, você pode colocar uma quantidade infinita de tarefas. Agora, quantas tarefas eu vou botar para o meu dia? Isso você precisa analisar. Quanto de tarefas eu preciso, eu dou conta também de fazer, quantas tarefas eu posso fazer naquele momento. E lembrar, gente, que o autoconhecimento é um grande fator para a gente conseguir gerenciar o nosso tempo melhor. Eu posso te dar todas as estratégias do mundo, eu posso te dar todos os métodos, todas as ferramentas, trazer aqui toda semana uma live falando de uma dica nova para gerenciar o tempo de vocês. Mas, se vocês não tiverem um autoconhecimento, vocês não tiverem o propósito de vocês, um objetivo que vocês tenham realmente, não vai adiantar de nada. Você pode ser a pessoa mais repleta de ferramentas, mas que não vai saber qual é o objetivo que deve ser seguido. Concordam? Bom, gente, vamos ficando por aqui. Eu agradeço a presença de todos vocês. Vou deixar essa live salva no IGTV.
E se vocês tiverem mais alguma dúvida, lembrem-se que podem sempre mandar meu direct e podem responder aqui, podem dizer aqui nos comentários que eu respondo vocês, tá bom? Mais uma vez, quem ainda não tá no grupo do Telegram, aproveite para entrar, que ainda tá o link lá na bio, tá bom? E eu espero vocês, gente. Até semana que vem, às 8 horas da noite, em mais uma Hora da Rafa, tá bom? Tchau!